Vitória certa Ele vai te dar. É só você nele acreditar. E tua vida vai melhorar. E tudo em ti transformará. Boa noite para todos. Cumprimente a pessoa do seu lado, diga para ela boa noite, diga para o seu irmão boa noite, diga para ele seja bem-vindo à casa de Deus, seja bem-vindo a essa reunião, que a graça e a paz do nosso bom Deus estejam com todos, amém? Podemos assentar em nome de Cristo. Amigos de casa, você que nos assiste pela RIT, canal 53, ou quem pelo Brasil afora, pelo mundo afora, nos assiste pelo Rádio Evangelho, estamos aqui na nossa 5ª reunião do dia. Deus abençoe de uma forma especial. Mas, irmãos, vamos ouvir a palavra do nosso bom Deus? Vamos lá? Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4. Na Bíblia do Missionário é página 995. Provérbios 4:20. Quem encontrou, diga amém. Filho meu, atenta para as minhas e as minhas razões. Eu gosto da tradução que diz: aos meus ensinamentos inclina o que, irmão? O teu ouvido. Salomão está, é claro, irmãos, não temos que explicar muito. Filho meu, atenta para as minhas palavras, e aos meus ensinamentos inclina os seus ouvidos. Quando eu passar, irmãos, a atentar só para o que Deus fala, eu vou me tornar uma outra pessoa. Quando nós pararmos, irmãos, de atentar para outras coisas, outras palavras, outras conversas, o que as pessoas falam, o que as pessoas comentam, o que as pessoas dizem a seu respeito, o que elas acham, irmãos, eu não tenho que ficar preocupado com o que acham, com o que pensam ou que comentam. Eu tenho que me atentar para aquilo que Deus fala. E eu tenho que inclinar o meu ouvido para ouvir o que Deus fala. Por quê? Versículo 21. Não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração. Por quê? Porque são vida para os que as acham e saúde para o seu. Uma vez eu guardando a palavra de Deus em meu coração, eu vou ser uma pessoa que vai ter vida. Vou ser uma pessoa saudável. Vai tornar-se uma pessoa abençoada. Mas para isso, tem que aprender o quê? 20, de novo, vamos ler. Filho meu, vamos lá, todo mundo, vamos ler junto agora, vamos lá, 20. Filho meu, atenta para as minhas razões, inclina o teu. Pergunto, a quem você tem inclinado os seus ouvidos? Você tem inclinado os seus ouvidos para ouvir o quê? Você está dando atenção a quê? Você está dando atenção ao problema, ao que os outros falam, o que o médico fala, o que as pessoas dizem? Você está atentando para quê? Para onde você está inclinando o seu ouvido para ouvir? Irmão, porque sempre vai existir, sempre existiu, sempre vai existir pessoas, irmãos, que não vão acreditar em você. Pessoas que vão tentar, irmãos, dizer que você não pode, que você não é capaz, que você não consegue. Que o que você está tentando é difícil demais. Sempre sempre vai ter pessoas, irmãos, para te desmotivar, para te pôr para baixo, para te deixar desacreditado, para te deixar sem fé, sem esperança. Porque fala, não, isso é assim mesmo, você tem que se conformar, você tem que aceitar. Mas não é bem assim. Irmãos, ser vencedor depende da escolha que você faz. Quem você tem ouvido? A quem você está atentado, dando ouvido à voz? Estou dando ouvido à voz de Deus? Estou dando ouvido à palavra de Deus? Estou atento ao que Deus fala nos seus ensinamentos? Ou estou dando ouvido ao que a família fala? O que a sociedade fala? O que as pessoas falam? Um homem, irmãos, que soube, irmãos, ficar só com o que Deus falava.
Um homem que soube ficar com o que Deus dizia, irmãos, e não deu ouvido a outras pessoas. Foi por isso que tornou-se grande. Quer ver? 1 Samuel, vamos lá. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo de número 6. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6. Quem encontrou, diga amém. Encontraram todos? Diz aqui, irmãos: e sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Samuel era o profeta e estava indo na casa de um homem chamado Jessé. Jessé, irmãos, tinha 7 filhos, e 8 filhos na verdade, e um desses filhos seria ungido a novo rei. Deus havia rejeitado a Saul não era mais para ser rei, e Deus disse: Samuel, vai lá, pega o azeite, você vai ungir o novo rei de Israel. Quando ele chega, irmãos, na casa de Jessé, entra o primeiro filho, Eliabe, é o primogênito. Na hora, irmãos, Samuel já pensou: é esse. Ele tem pinta de rei, tem aparência de rei, tem porte de rei. E aí ele disse: certamente está perante o Senhor seu ungido. Ele julgou, achou, olhou a aparência, pensando: é esse. Versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência e nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho o quê? Rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o... Deus rejeitou Eliabe. Quando Samuel pensava: é esse? Deus disse: não é o que você pensa. Não é o que você está imaginando, não. Ele tem aparência, tem pinta, tem porte, tem altura, mas não é esse. Rejeitei. Não quero esse para mim. Não, você olha o exterior, eu olho o coração. Continua, você vai entender. 8. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco este tem escolhido o Senhor. E assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a quem? De 7, qual foi o escolhido? Nenhum. 7 Deus rejeitou. 7 dos filhos de Jessé Deus não quis. Continua, você vai entender depois. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ele ruivo e formoso de semblante e de boa aparência, e disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque esse mesmo é. Quem era? Davi. Entra aquele menino, jovem, ruivo, bonitinho. Daqui um pouquinho, ele pensando: cadê o menino? Deus fala: é esse? É esse aí que você achou que não era. É esse que eu quero para ser rei. Porque Deus olhou o coração e viu em Davi, irmãos. Deus viu em Davi uma pureza. Deus viu em Davi as virtudes. No capítulo 16, no versículo 18. Olha o versículo 18. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, é animoso, é homem de guerra, é sisudo em palavras, é de gentil presença, e o Senhor é? Por que Davi foi escolhido? Porque ele tinha essas virtudes. E além de todas essas virtudes, Davi tinha um coração puro, um coração limpo. E pelo fato, irmãos, dele ter esse coração puro, dele ter esse coração limpo, o que aconteceu? Ele recebeu a unção. Volta lá, dá um pulo novamente, para o versículo de número 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se retornou, e tornou para onde? Para Ramá. Naquele exato momento, Davi foi ungido perante todos os irmãos.
Davi recebeu uma unção com óleo, o Espírito do Senhor veio sobre Davi. Agora Davi está cheio do Espírito. Além das 7 virtudes que ele já tinha, agora tem o Espírito de Deus. Irmãos, homem de coração puro, homem de coração limpo, pastorzinho mesmo, ainda novinho. Deus viu em um menino um grande homem. Deus viu num menino, irmãos, em um menino, um grande homem de Deus, um grande rei. E aí o que acontece? Os irmãos de Davi viram aquilo e ficaram observando por quê. Não estou entendendo o porquê desta unção. Lá na frente eles foram entender. E os irmãos de Davi, irmãos, eles eram soldados, iam para a guerra. Quer ver? Capítulo 17, versículo de número 12. 17, 12. Eu estou lendo para você entender, para depois nós chegarmos ao entendimento. 17, 12. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul para onde? Para a guerra. E eram os nomes dos seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Versículo 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por quantos dias? 40 dias. Estourou uma guerra. Começou uma guerra entre o povo de Israel e os filisteus. E naquele tempo, irmãos, existiam 2 formas de guerrear. Ou era o melhor soldado nosso contra o melhor soldado deles, ou era todo o nosso exército contra todo o exército deles. E foi decidido, não, vai ser 1 contra 1. Quem vencer é o vencedor e quem perder vai se tornar servo. Beleza, beleza. Eles escolheram do lado dos filisteus Golias, gigante, 2,96 metros, quase 3 metros de altura, forte, homem de guerra, meu irmão, olha, mestre nas armas, mestre nas artes marciais. Eu sempre brinco, né? Golias era campeão de MMA. De todas as artes marciais, Golias dominava. E aí ele saía todos os dias pela manhã, ele acordava, ia lá no arraial, falava assim: tem algum homem aí para me enfrentar? Tem alguém para me encarar aqui nessa batalha? Tem alguém aí que vai me enfrentar? Eu estou esperando. E Golias fez isso por quantos dias? 40 dias. 40 dias Golias afrontou Israel. E sabe quantos se levantaram para enfrentar Golias? Nenhum. E eu pergunto, desses soldados de Israel, tinha 3 lá que eram o que de Davi? Irmãos de Davi. E os 3 irmãos de Davi, Eliabe, Abinadab e Samá, eram os mesmos que Deus rejeitou, você lembra? Então o motivo de Deus rejeitar os 3, por quê, meu irmão? Porque esses 3 que estavam lá reunidos, irmãos, eram soldados, mas eram soldados o quê? Medrosos. Guarde o que eu vou falar. Deus não unge medrosos. Deus não unge medrosos. Deus, irmãos, ele não entrega a bênção maior para o medroso. Ele era soldado de Israel, mas era medroso. Ele poderia muito bem, irmão, se levantar e falar assim: eu vou enfrentar esse Golias. Eu parto para cima desse cara, não tenho medo não. E além do mais, o homem que vencesse, que derrotasse Golias, seria recompensado com uma recompensa grandiosa. Mas ninguém se prontificou a enfrentar Golias. E aí, irmãos, Davi foi enviado ao campo de batalha para levar pão, comida para os irmãos. E aí ele chegou lá e perguntou: irmãos, está tudo bem? Está tudo bem. E ele ouviu o Golias falando e falou assim: mas quem que é esse grandão aí? Esse cara está pensando que ele é quem? Dá um pulo para o versículo 23. E estando ele ainda falando com eles, Davi conversando com os irmãos, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras. E Davi o quê? Davi ouviu as afrontas do inimigo. E quando Davi ouviu aquelas ameaças, algo incomodou Davi. Algo mexeu com Davi, falou: não, cara, esse cara não pode estar falando essas coisas.
E eu ainda brinquei no culto de manhã, eu fico imaginando assim: aqui está o exército de Israel, e aqui vem Golias. Daqui um pouquinho Davi está lá no meio do deserto. Pois é, pessoal, como é que você está, irmão? Como é que tá as coisas? Está tudo bem? Tá. Daqui um pouquinho, ixi, meu Deus, olha lá quem está vindo. Quem é? Aquele grandão. Aí ele olha. Aí ele começa: tem alguém aí para me enfrentar? Aí Davi olha para o soldado: tem algum macho para me encarar? Alguém aí vai se propor a enfrentar? Quantos foram? Ninguém. E ele ouviu aquilo mexeu com ele. Falou: ah, não. Meu irmão, e aquilo mexeu com Davi. Esse cara está afrontando Israel, Deus. Não era só Saul que era o rei. Ele estava afrontando o exército do Deus vivo. E aquilo mexeu com Davi, meu irmão. E ele falou assim: não, se não tem ninguém, eu me coloco. Meu irmão, o homem de Deus que vai ser grande, é aquele que fica incomodado com o fracasso, que fica incomodado com a miséria, ele fica incomodado com a doença. Tem gente que acomoda: tá bom, pastor, tendo onde dormir, tá bom. Tenda onde a gente, pastor, dormir, tá bom. Não, meu irmão, Deus quer dar mais. Mas Deus não pode dar mais para homens o quê? Medrosos. Deus não pode dar mais para pessoas que têm medo. Tem medo de desafios. Talvez você tenha um potencial para crescimento, irmãos, mas você está limitado. Talvez você tenha um potencial para expandir o seu comércio. Você tem um salão de beleza, e aí você não dá, pastor, não estou aguentando mais. E Deus já falou: amplia, aumenta, vai para um lugar maior. Ah, mas eu tenho medo. É esse medo que não te deixa crescer. É esse medo que não te deixa prosperar. É esse medo que vai fazer você ficar a vida inteira naquele cubiquinho e não vai expandir, sendo que você tem potencial para fazer, para crescer, para expandir. Você só descobre que algo vai dar certo quando você tenta. Davi está incomodado: não, o que esse cara está falando comigo? Mas, 24, porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam o quê? O que o povo fez? Fugiu de Golias e estavam cheios do quê? Medo. Meu irmão, e quem é que estava no meio daquele soldado? 3. Quem eram os 3? Irmãos de Davi. Entenda, irmãos, Davi, filho do mesmo pai, da mesma mãe. Os irmãos de Davi eram tudo filhos de sangue, tudo irmãos de sangue. Mas Davi se sobressaiu. Não é porque você veio de uma família pobre que você tem que morrer pobre. Não é porque você veio de uma família que o diagnóstico anterior era cheio de câncer que você tem que morrer de câncer. Não é porque alguns da família tiveram problemas cardíacos que você tem que morrer com o coração. Você tem que resolver ser diferente. Você tem que resolver: não, eu não vou ser, eu não vou ter, eu não vou. Ah, pastor, da minha família, toda a minha família, pastor, todo mundo é largado, todo mundo já casou umas 7 vezes. E eu não sei, pastor, acho que esse demônio está me incomodando também. Não aceita não, meu irmão. Não aceita isso não. Minha mãe largou, minha avó separou, minha bisavó também, minha tataravó, nem sei quem que foi o marido dela. Olha o histórico da família. Irmão, Davi escolheu ser diferente. Mas por quê? Porque ele tinha esse algo diferente dentro dele. E o que fazia Davi ser diferente? Você vai entender lá na frente. E quando Davi viu o povo falando, fugindo, correndo, Davi ficou: rapaz, não pode. 25. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser que, pois que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e lhe fará isenta de impostos a casa de seu pai Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus? Aí Davi dá a palavra dele. Gente,
o que vão fazer para o homem que enfrentar Golias? Qual que é a recompensa? Casar com a filha do rei, ganhar uma bolada de dinheiro e nunca mais pagar o quê? Imposto. Você já pensou você ficar livre, irmão, de INSS, de IPTU, IPVA, ISS? Você já pensou? Não precisar mais pagar nada, nem o tributo. Quem que o pessoal está fazendo leitura do seu posto lá? Quem que é da SEMAT? Sai daí, eu não pago, sai, vai. Ah, tá aqui sua conta, acaba e chega lá, dá licença, eu não pago. Ah, seu IPTU, eu não devo ninguém, meu filho. Você já pensou ficar livre de impostos? Era essa recompensa, meu irmão. Grande, recompensa grande. Mas quantos se candidataram, irmãos, para receber essa recompensa? Quantos? Quantos? O pagamento era bom? Sim ou não? Pergunto, o pagamento era bom? Mas quantos candidatos tinham? Meu irmão, para você ganhar muito, você tem que ser bom. Quer ganhar muito, você tem que ser bom, você tem que se destacar. Você, se ser medroso igual os outros, você não vai continuar, meu irmão, na mesma vidinha. Continuar com medo, vai continuar do mesmo jeito, o mesmo salário, o mesmo ano, torcendo. Ô pastor, eu estou torcendo, nós estamos terminando março, graças a Deus. Só falta 9 meses para o fim do ano. Por quê? Vou pegar meu 10º. Verdade? A renda dela, o extra dela só é o 10º. E é só aquilo, ela vive daquilo, meu irmão. Não, por que não faz mais? Ah, eu tenho medo, vai que não dá. Ah, precisa de dinheiro para investir. Irmãos, o medo vai te deixar, irmãos, ganhando sempre o mesmo. O medo impede você de almejar mais. Ninguém se candidatou a enfrentar o Golias. Ninguém, o pagamento era alto, a recompensa era grande, meu irmão. Mas ninguém. A oferta era grandiosa, mas ninguém. Mas Davi fala, opa, o que vão fazer? Eu encaro esse cara. Quem é este incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? E aí o povo ficou ouvindo Davi e falou assim, rapaz, quem que é esse guri? Quem que é esse menino? E a notícia começou a espalhar, versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse circunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? 27. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo, assim farão ao homem que o ferir. Ele foi perguntar, confirma de novo o que eu escutei? É verdade isso? É verdade. É verdade. Quem venceu o gigante vai se tornar príncipe, vai ficar rico e não vai mais pagar imposto. Sou eu. Não tem ninguém? Sou eu. Mas, versículo de número aqui que é a mensagem, 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, porque descestes aqui, e a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto, bem conheço a tua presunção, e a maldade do teu coração, que descestes para verá. Olha o que Eliabe fala para Davi. Quando Eliabe vê o seu irmão conversando com os homens, ele pensa, curioso, mexeriqueiro, futriquento. Guri, o que você veio fazer aqui? Conheça a tua presunção. E aí, olha o que ele fala. E conheça a maldade do seu. Ele está vendo maldade em Davi que não existe. Davi era puro. Eliabe está julgando Davi. Está acusando ele de coisas. Você é curioso, você veio só ver sangue, você é sanguinário, você só veio ver a destruição. Eu sei o que você veio aqui, guri. Cadê as ovelhas de papai? Mas Davi estava lá amando de quem? Pai dele. O pai dele mandou ele lá levar comida para os irmãos, e o irmão não sabendo de nada, e acende-se o quê? Uma ira, uma raiva, um ódio, irmãos, que acende no coração de Eliabe. Aí agora nós descobrimos, agora nós sabemos o porquê Eliabe não foi ungido rei. Por quê? Medroso,
irado, nervoso, irmãos, homem que julga, prepotente e arrogante. Ele não tem coragem de enfrentar Golias, mas tem coragem de enfrentar quem? Davi. E quantos que são assim, irmão? Irmão, enquanto houver esse sentimento de medo, de não sei lá, será, você vai continuar sendo Eliabe. Eliabe e Davi, filho de um mesmo pai, somos filhos de um mesmo pai, mas alguns filhos vão deixar de receber a recompensa por esse sentimento de medo. E aí ele está dizendo: Guri, o que você quer aqui? Eu sei o que você veio fazer. E está falando palavras de ofensas para Davi. E Davi é menino. Davi poderia muito bem chorar, até chorar. Tem pessoas que, dependendo da voz, do jeito que você falar com ela, ela chora. Se você ralhar com ela, brigar com ela, alguns vão até chorar. E Davi poderia muito bem: eu não vim fazer nada, eu vim aqui trazer pão, papai que mandou, fica julgando a gente. Ele não podia fazer isso. Esse era o sentimento. Mas Davi, meu irmão, escolhe não ficar assim. Por quê? 29. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Eu só fiz uma pergunta. Versículo 30. Isso aqui é o bonito. E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela. Davi desviou os seus ouvidos de ficar ouvindo as palavras de quem? De Eliabe. Irmão, um dos segredos de Davi é não dar ouvido ao seu irmão. O homem de Deus, irmãos, que um dia Davi matou gigante. O homem de Deus que vai matar gigante um dia é aquele que não ouve Eliabe. A quem você está ouvindo? A quem você está dando ouvido? Você está dando ouvido a quem? Eliabe é irmão de sangue e ele não dá ouvido. Ele poderia retrucar, ele poderia se chatear, ele poderia ficar entristecido, mas ele escolhe fazer o quê? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. Não, Eliabe, você está falando muita coisa, eu vou... Irmão, desvie os seus ouvidos dessas palavras. Não atente para essas palavras. Às vezes é alguém que fala que você... O que você quer aqui? O que você quer ir na igreja? O que você quer? O diabo pode fazer com que alguém da sua casa fale com você. É o marido que às vezes chega lá alterado, irado, com raiva, bebeu uma, sei lá, sob efeito de álcool, de bebida, de droga, não sei, e fala assim: o que você quer na igreja? Não adianta ir na igreja, não. Eu já falei que eu não vou nessa igreja. E aí às vezes você ouve aquelas palavras e fica: ai meu Deus, poxa, então não está adiantando eu orar? Não está adiantando eu fazer corrente? Não está adiantando eu fazer nada? São palavras, irmãos, que o inimigo usa para te desencorajar. São palavras, irmãos, que as pessoas usam para te desmotivar. São palavras que as pessoas usam para te pôr para baixo. Não adianta, eu não vou. É o marido que convida a esposa: vamos, amor, eu já falei qual é a minha religião. Que coisa! Estou falando? Mas isso acontece dentro das casas, irmão. Já falei, papai, não vou nesse negócio de igreja, deixa eu. Quando eu for velho, o jovem fala: quando eu for velho eu vou para a igreja. Quero não, me deixa. E aí vem aquele sentimento: poxa, meu filho, falando isso aí para te entristecer. Irmão, o diabo usa a boca de outro só para te entristecer. Estava usando a boca de Eliabe para deixar Davi para baixo. O diabo pode fazer isso, meu irmão, usar pessoas para te desmotivar, para te desencorajar. E aí ele tinha falado: eu enfrento Golias, mas eu não falei nada. E aí acontece o quê? Versículo de número 31. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, e as anunciaram a Saul, e mandou em busca dele. O que Davi falou chegou até o ouvido do rei. A conversa espalhou, foi crescendo, chegou no ouvido do rei, falando assim: rei, tem um menino aí que falou que enfrenta a gente. Tem um gurizinho aí que chegou aí, diz que ele é brabo, nervoso. Falou que enfrenta. Quem que é esse menino? Manda chamar.
32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este. Davi reafirma o que ele disse: eu vou enfrentar o gigante. Meu rei, eu estava observando aí, eu estava olhando os seus soldados, até meus irmãos aí, ninguém se prontificou, ninguém se colocou à disposição. Eu vou. Não fica triste, não fica triste não, rei. 40 dias o Golias afrontando, hein? O povo já está cansado, já está enjoado, já está com medo. Eu enfrento o gigante. Olha a palavra de Davi, de afirmação: teu servo, irá e pelejará contra esse gigante. Eu vou enfrentar o gigante. E sabe o que o rei fala para Davi? 33. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu, o quê? Não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele homem de guerra desde a sua... O que Davi está escutando do líder dele, do rei dele? O que Davi está ouvindo, irmão? Vamos ler de novo, 33. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu o quê? Não o quê? Poderás ir. O rei está dizendo que Davi não seria capaz de vencer quem? Quem é que está? As palavras de Saul era para alegrar ou para entristecer? As palavras de Saul era de motivação ou era, meu irmão, para abater? Para bater. Davi chega lá todo animado: eu vou enfrentar, pode deixar comigo. Deixa comigo que aqui eu resolvo. Pode deixar, meu rei, aqui deixa que venha. Você não pode. Você não vai poder, guri. Por quê? Você é menino. Olha o seu tamanho. Olha o seu corpo. Olha a sua finura. Você acha que você vai aguentar alguma coisa? Você não aguenta nada, guri. Você é menino e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Esse homem luta desde quando ele era pequeno. Ele brigava na rua quando era criança. Você acha que você vai conseguir? Você não vai conseguir. O rei está dizendo que Davi não era o quê? Capaz. Irmão, eu não posso dar ouvido a Eliabe. E eu não posso dar ouvido a Saul. Quando ele disse isso, olha o que Davi disse, 34. Então disse Davi a Saul: o senhor está certo, eu não presto. Não é isso que diz a Bíblia? Não. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão, um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele, e o feria, e o livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, e ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora. E o Senhor o quê? Irmãos, Saul não consegue fazer a cabeça de Davi: esse guri é terrível, pode ir embora, que Deus seja contigo. Saul não consegue, irmãos, desencorajar Davi. Saul não consegue desmotivar Davi. Saul não consegue parar Davi. As palavras de Saul não pararam Davi. As palavras de Saul não desmotivaram Davi. As palavras de Saul não entristeceram o Senhor. Pelo contrário, o que ele disse? O senhor me dá licença? Mas um dia eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, e de repente veio um leão e abocanhou a ovelha, e veio um urso também, pegou. Sabe o que eu fiz? Eu saí, fui atrás do leão e do urso, peguei ele pela barba, arranquei da boca dele a ovelha e matei o bicho. Por que Davi matou o leão e o urso? Vou te provar. Eu sou Davi, eu tenho um rebanho, e lá, irmão, estou apacentando as ovelhas de papai. Daqui um pouquinho, não vou levar vamos trazer aqui para Cuiabá uma onça.
e vem uma onça e ataca o meu rebanho. E você sabe que esse povo fala um com o outro, tem amigos que vão pastorear, que vai... Ninguém toca rebanho sozinho. Tem lá os seus criados, o peão, o pessoal que ajuda. Aí daqui um pouquinho a onça veio na ovelha e levou, saiu correndo. E eu vi, eu sou Davi. E aí eu falo, pegue uma onça excomungada, eu vou pegar o seu, vou matar essa praga, rapaz. Eu tô indo. Davi tinha pessoas do seu lado. Pergunto, você está do meu lado. A onça atacou a minha ovelha. E eu estou indo salvar a minha ovelha. O que você falaria? O que você falaria para mim naquela hora? Fala a verdade. Você está doido, cara? O que você me falaria? O que você faria, Itamar? Deixa quieto. O que mais você falaria para mim? Eu vou lá. Eu vou salvar minha ovelha. O que mais você falaria? O que você falaria, Valdeci? Hã? Falava nada. Tá junto, era o primeiro. Qual seria seu conselho? Para, rapaz. Você vai perder sua vida por causa de uma ovelha? Tem uns que até espiritualiza a coisa, né? Para. Mais tem Deus para dar do que o diabo para tomar. Você me motivaria a ir enfrentar o leão e o urso ou falaria para me deixar quieto? Todo mundo falaria, deixa quieto. Mas Davi não ouviu todo mundo. Porque Davi tem um espírito, meu irmão, que esse espírito se manifesta em Cristo. Quando Cristo conta a história, irmão, a parábola das ovelhas, quando ele disse que um pastor tinha 100 ovelhas, e ele, irmãos, deixou um dia, uma se foi. O que esse pastor fez? Ele deixou as 99 e foi atrás de quem? De uma que tinha se perdido. Davi tem esse mesmo espírito do que de ir e correr atrás daquilo, irmãos, que um dia ele perdeu. Davi, meu irmão, ele não ouve o conselho das pessoas para mandar ele parar. Você não pode ficar ouvindo as pessoas. Por que Davi não ouviu Eliabe? Por que Davi não ouviu Saul? Porque lá atrás Davi não dava ouvido ao comentário das pessoas. Você é doido? O que você quer mexer? O que você quer enfrentar? Você vai morrer, rapaz. Você guri, o urso vai dar uma patada em você, você já vai morrer, você já era. Mas entenda, irmãos, entenda, Davi não é qualquer um. Davi é o homem segundo o coração de Deus. Por que é que Davi torna-se o homem segundo o coração de Deus? Porque Davi é o homem que inclina os seus ouvidos para ouvir Deus, ao invés de ficar ouvindo homens. Sabe por quê? Davi sabia que se ele desse ouvido aos homens, ele perderia o que ele tinha. Irmão, não dê ouvido a homens, não dê ouvido ao que as pessoas falam, não dê ouvido aos comentários do que as pessoas dizem, falam a seu respeito, que você não vai conseguir comer. Não dê ouvido a essas coisas, meu irmão. Não dê ouvido a essas coisas, minha irmã. Não fique preso nessas coisas porque estão falando, porque disseram, porque comentou, pastor, minha família está dizendo. Família vai falar, pessoas vão falar, eu preciso ficar com o que Deus fala. Davi rejeita as palavras de quem? De Eliabe e de Saul. E aí o que acontece? Saul fala, vai guri, Senhor seja contigo. E ele vai lá, pega 5 pedrinhas do ribeiro e parte para cima do Golias. Vamos lá, versículo de número 41. Quando ele foi encontrar o gigante, o filisteu veio e se vinha chegando a Davi, e o que levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. E disse mais o filisteu a Davi, vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. O que Golias disse para Davi? O que Golias disse para Davi aqui? Eu vou te arrebentar, guri. Eu vou acabar com você, moleque. Ô seu mosquitinho, seu magrelo, eu vou dar só uma. Vou estraçalhar você e jogar sua carne para os animais comerem. Imagina alguém falando assim para você. Um cara de 2,96 m.
armado até os dentes. Se falasse assim para você, o que você faria? Imagina. Opa. Você já pensou? Porque de longe é uma coisa, de perto é outra. De longe você olha assim, mas não é tão grande, mas quando chega perto, rapaz, moço do céu, tá bitela desse cara. Eu vou te arrebentar, moleque. Sabe o que Davi fala? 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus, hein? Irmão, Davi diz que não é assim não, grandão. É eu que vou fazer, eu que vou te arrebentar. Davi vence Golias, por quê? Ele não dá ouvido a Eliabe, ele não dá ouvido a Saul, e não dá ouvido a quem? Ao gigante. Nunca, meu irmão, nunca dê ouvido ao seu problema. Por quê? Seu Deus é maior. Tem gente aumentando o problema e diminuindo Deus. Tem gente aumentando a situação, pastor, eu não sei o que eu faço, e diminuindo Deus. Grande é o nosso Deus, irmão. Saul disse que ele não era capaz, e ele disse: eu sou capaz, eu vou te arrebentar. Mentira, é eu que vou te arrebentar, grandão. E foi uma pedrada. E as outras 5, e quantas pedras que Davi pegou? 5. Usou quantas? 1. Sobrou 4. Sabe o que Davi fez com as 4? Quem é o próximo? Estou pronto. Meu irmão, o homem que vai matar gigante é o homem que não ouve Eliabe, que não ouve Saul e que não dá ouvido ao gigante. Você tem que ouvir Deus. É ouvindo a Ele, irmãos, que você vai derrotar o seu gigante. É ouvindo ao Senhor que você vai derrubar o seu inimigo. É ouvindo a Deus que você vai derrotar o seu problema. Mas se você deixar, irmãos, ouvir o que as pessoas falam, comentam, você não chega a lugar nenhum. Eliabe era soldado, mas foi um simples soldado. Tem, irmãos, dá ouvido à conversa alheia, termina, sabe como quem? Davi sabia o fim da história desse homem. Quem? Olha só o que diz 1 Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 8. Capítulo 15, versículo de número 8. Primeira Samuel 15, 8. Deus havia mandado Saul destruir todos os seus inimigos, os filisteus, os amalequitas, perdão. E aí quando ele chegou em Amaleque, começou a destruir, queimar todas as coisas, versículo de número 7, 15, 7. Então feriu Saul os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio da espada. E Saul e o povo perdoaram Agag e o melhor das ovelhas e das vacas e da segunda sorte, e aos cordeiros e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém a toda coisa vil e desprezível destruíram. Saul não faz o que Deus pede. Ele não destrói tudo e traz Agag e as ofertas. Versículo de número 13. Veio, pois, Samuel a Saul e lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos que ouço? E mugido de vaca que estou escutando? E disse Saul: olha ele, de Amaleque ele jogou a culpa em cima de quem? Do povo. Existe um ditado popular que é mentira. Existe um ditado popular que fala assim: a voz do povo, mentira. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo é a voz do diabo. A voz do povo que pediu para crucificar Cristo e soltar Barrabás.
Voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a palavra. Quem está me entendendo, diga amém. Irmão, porque se você ouvir o povo, você vai terminar com seu casamento, você não vai construir o que você tem que construir, você não faz o que você tem que fazer. Não dê ouvido ao povo. Saúl diz: de Amaleque os trouxeram. Dá um pulo para o 23, versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria, porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Isso aqui é Saúl. Então disse Saúl a Samuel: pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo. Leiam comigo, todo mundo. Porque temi o povo e o quê? E dei o quê? Ouvidos à sua voz. Qual foi o pecado de Saúl? Ouvir quem? O povo. Meu irmão, Davi sabia que se ele fosse como Saúl, em dar ouvido ao povo, ele perderia sua bênção. Quem dá ouvido ao povo, perde a bênção. Quem dá ouvido ao diabo, perde o que Deus te deu. Quem dá ouvido a outras coisas, se não a palavra, vai perder. Irmãos, quem você quer ser? Davi, que guarda o que Deus fala, ou Saúl, que dá ouvido à conversa alheia? Seja Davi, meu irmão, destemido, pronto para lutar, pronto para enfrentar. Homem que não vai dar ouvido à conversa alheia. Onde que nós começamos? Provérbios, volta lá, vamos terminar. Provérbios 4:20. Provérbios 4:20. Provérbios 4:20. Filho meu, atenta para as minhas, e as minhas razões inclina o teu. A quem você tem inclinado seus ouvidos? Para quem você está dando atenção? Para a palavra de Deus ou para o que o inimigo fala? Irmão, dê ouvido ao que Deus fala. Atente para aquilo que Deus fala. Porque 21, não as deixes apartar dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu. Guardando a palavra, você vai ter vida, você vai ter disposição para lutar. Guardando a palavra, você vai ter, meu irmão, desejo de vencer, desejo de batalhar, desejo de alcançar, desejo de chegar lá. Guardando a palavra, você tem a motivação para enfrentar o gigante, porque você não vai dar ouvido à voz. Não ouça, irmãos, ao homem. O homem diz que você não pode, mas Deus fala que você pode. O homem diz que você é doente, mas Deus diz que eu já te curei. Pelas suas pisaduras já fui sarado, Jesus. Ele diz que já levou as nossas dores e as nossas enfermidades. E você está ouvindo quem? A quem você tem dado ouvido? Irmão, dê ouvido. Incline os seus ouvidos à palavra. Dê razão ao que Deus fala, não que as pessoas e ao diabo diz. Fique com a palavra. Você quer matar gigante? O homem que vai matar gigante é o que não ouve Eliabe, que não ouve Saúl e que não ouve o Golias. Você vai vencer o seu gigante, vai vencer o seu inimigo. Quem entendeu, diga amém. Fique de pé, eu quero orar com você. Eu contei um caso, uma historinha, quarta-feira. Houve um torneio lá no Brejo, lá na Sapolândia. Sabe onde fica a Sapolândia? Um concurso, irmãos, para ver quem era o sapo mais forte. E naquele concurso lá, irmãos, tinha uma rampa cheia de lodo, cheia de lama, bem íngreme mesmo. E aí o concurso era: o sapo que conseguisse ir pulando e chegar até lá em cima, ele ia ser o rei do brejo. E aí, irmãos, veio a televisão, veio o jornal, veio a revista, repórteres, veio tudo quanto é tipo de emissora. Estamos aqui hoje no primeiro campeonato de salto, de pulo, e aqui está o primeiro candidato. Era um sapão grande, perna grossa, aquelas pernonas grossas. E aqui vai o primeiro candidato. Ele na beira da rampa assim, já. E ele veio pulando, pulou, foi pulando, e aí escorregou, e todo mundo, Aí veio outro candidato, um outro sapo, mais magrinho, pernona comprida, e todo mundo, já ganhou. E aí ele foi, aqueceu, e ele veio pulando, deu um pulão lá no meio, e começou a patinar e escorregou.
Aí veio outro sapo, mais forte ainda, irmão. Daqueles grandes, braços grandes, isso, aquilo, tudo malhado, saradão. Aí todo mundo, campeão, campeão, é esse. E aí ele veio correndo e foi, escorregou. Aí veio um sapo pequenininho, um sapinho, bem pequenininho. E aí esse sapinho, quando ele entrou na pista, todo mundo começou, e começou a rir dele. E começou a zombar. Sai daí, derrotado! Perdedor! Sai daí, anão! Isso aqui não é competição de girino, não! Vai perder! E aí o sapinho tá lá. Aí, pá, vai! Aí o sapinho foi pulando. Foi, e todo mundo, vai perder! O sapinho tá, chega lá no topo. E aí, sabe o que acontece? Silêncio. Igual aqui agora. Todo mundo ficou. Aí a imprensa, campeão! É o campeão! Os repórteres foram correndo entrevistar ele. E aí pegou um sapinho pequenininho, levantava o sapinho. Conta, qual que é o segredo? Qual é a academia que você malha? E ele, E o que você toma? Qual o suplemento que você toma? Aonde que você treina? Você é da onde? E ele, Aí um repórter chegou lá e falou assim, qual que é o seu nome? Qual que é o segredo de vencer? Aí ele, opa, peraí. Aí ele foi lá, tirou o algodão do ouvido. Pode falar que agora eu estou escutando. Qual o segredo de chegar no topo? Não dá ouvido a ninguém. Só pode chegar a ser rei quem não dá ouvido a Saul, a Eliabe e ao gigante. Você quer reinar, ser coroado? Dê ouvido, só o que Deus fala. Se o homem diz que não, Deus diz que você pode. Se o homem diz que você não pode, Deus diz que você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos. Pai, graças te dou por esta palavra. Meu Deus, tem muita gente, meu Pai, que tem potencial, tem uma capacidade, mas infelizmente está dando ouvido a outras vozes. Estão ouvindo, meu Deus, as pessoas dizendo, você não pode, você não é capaz, você não vai conseguir porque você não estudou. Meu Deus, não é porque alguém não estuda que não consegue. Não é porque uma pessoa é menos favorecida que ela não vai conseguir, não, Pai. Pai, a diferença está dentro dela. Davi era menino. Davi, menino, vence um leão e um urso. Porque Davi não deu ouvido às pessoas dizendo que ele não podia, que ele não era capaz. Meu Deus, Davi não deu ouvido a Eliabe. Davi não deu ouvido a Saul. Davi não deu ouvidos a Golias. E enfrenta e vence as dificuldades. Pai, quantas vezes que nós também, meu Deus, estamos deixando de perder, meu Deus, de alcançar as bênçãos, porque estamos dando ouvido ao homem, estamos dando ouvido às pessoas. É o marido que às vezes fala que a mulher que quer ir na academia, o que quer, querendo fazer dieta para emagrecer. Meu Deus, está amarrado, meu Deus, esses pensamentos, essas palavras que ficam guardadas no coração dessa mulher. Meu Deus, tira, arranca, meu Deus, e arranca este mal da vida desta mulher. Meu Deus, essas palavras de afronta, essas palavras de desânimo, essas palavras que desencorajam, essas palavras que desmotivam. Meu Deus, tira do coração dele, tira do coração, meu Pai, esse homem que já ouviu que ele não vai conseguir, ele não consegue. Quantos que já ouviram isso? Mas Deus, o Senhor diz que nós podemos. Deus, o Senhor diz que nós podemos todas as coisas. Sua palavra diz que somos vencedores, somos até mais. Meu irmão, você pode, creia, acredite, meu irmão, você pode, acredite, minha irmã, você pode. Isso, fala com Deus, fala, Deus, eu posso. Se o Senhor falou, eu posso. Se o Senhor disse, eu posso. Se o Senhor falou, eu sou capaz. Deus, essa pessoa, ela crê, meu Pai. Ela crê, por isso que ela está aqui. Ela acredita que ela é capaz. Ela acredita que ela tem condição. Ela acredita que vai conseguir. Pai, nós cremos. Aleluias. Creia, meu irmão. Acredite. Creia, minha irmã. É hora de vencer. Creia, é a sua hora. Deus, é verdade. Você é capaz, meu irmão. Você é capaz, minha irmã. Você pode até tocar alcançar os impossíveis. Você pode. Isso é crendo, é dando ouvido à voz de Deus. Aleluias. Aleluia, Senhor.
E acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Os nossos sonhos, a gente é quem constrói. É vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Diga! Campeão, Vencedor! Deus dá asa! Deus te leva aonde você nunca imaginou, meu irmão. Creia! Você pode, você vai conseguir. Campeão, vencedor. Essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Campeão, vencedor. Deus dá asa. Faz seu voo. Campeão, vencedor. Essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Meu Deus, nós somos capazes. O Senhor disse que tudo é possível. Meu Deus, tudo é tudo. Não há o que você não pode alcançar, meu irmão. Não há lugar que você não possa chegar. Não há um lugar que você não possa chegar, minha irmã. Não há algo que você não possa ter. Você pode. Ele disse que tudo é possível, creia. Oh, é possível você ser curado, sarado. É possível você passar naquele concurso. É possível sim aquela causa ser julgada. É possível sim o milagre da cura. Oh, meu Deus, opera na vida dessa pessoa, opera na vida deste homem que crê, meu Deus, que está inclinado os ouvidos à tua voz, e a tua palavra diz que somos mais que vencedores. Tua palavra diz, meu Deus, que tudo é possível que crê. Sua palavra diz, meu Pai, que em todas as coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Tudo nós podemos no Deus que nos fortalece. Isso, creia, declare, diga: eu posso, Deus, eu consigo, eu sou capaz, eu tenho condição, eu vou vencer. Isso, declare, diga: Deus, eu vou. Pai, o Senhor me ungiu. Eu tenho do teu Espírito, eu tenho da tua palavra. Oh, meu Deus, eu vou alcançar, eu vou chegar. Isso, meu irmão, é a sua hora, é o seu momento. Fala com Ele, declare: eu creio, Deus, eu creio, eu posso, tudo é possível a mim. Tudo é possível que crê. Tudo. Oh, aleluia, aleluia, Senhor. Oh, e creia, meu irmão, aleluia. Campeão, levante as mãos aos céus, vencedor. Declare: Deus dá asas, faz seu voo. Campeão, vencedor. Essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Campeão, toda a igreja, vencedor. Deus dá asa. Vai, meu irmão, creia. Campeão, vencedor. Essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Com as mãos levantadas aos céus, diga: Pai, o Senhor disse que eu tudo posso, e se o Senhor falou, eu posso. O Senhor disse que eu sou mais que vencedor, e se o Senhor disse, eu sou vencedor. Diga: Pai, meu gigante já caiu, porque em meu coração eu tenho a tua palavra, e não a do homem, e é na tua palavra que eu me torno vencedor em Cristo Jesus. Diga amém. Vamos aplaudir a Jesus. Diga glória a Deus. Glória certa Ele vai te dar.
só você nele acreditar. E tua vida vai melhorar. E tudo em ti transformará.